temos mais um anúncio oficial do assunto que a gente acabou de citar. Rodrigo Caetano, o Atlético Mineiro, se pronuncia agora nas redes sociais, confirmando a permanência do Rodrigo Caetano. Dá uma olhada aqui no tweet do Atlético Mineiro. O Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no clube nesta segunda-feira, 18. Inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito Sérgio Coelho e do CEO Bruno Musis, segunda-feira que vem, né? Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem a trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonatos Mineiro de 21, 22, 23. O Galo confirma, portanto, acabou de confirmar, foi quase simultâneo esse anúncio do Juliano, no Corinthians, a saída, né? Ao do Galo, da permanência do Rodrigo Caetano. No site oficial também está anunciada a permanência do Rodrigo Caetano. Então, ele fica no Galo, Samir Carvalho. Ele fica no Galo e o Corinthians agora vai ter que se virar no mercado. Por quê? Porque perdeu o Alexandre Matos para o Vasco. O Alexandre Matos tinha, sim, o interesse de trabalhar no Corinthians. Eu posso garantir isso para vocês. A torcida do Corinthians está esperando, em relação ao executivo, um grande nome. Ontem eu falei isso para os dirigentes do Corinthians. Não adianta chegar com todo respeito ao Marcelo de Jean, com o Marcelo de Jean, que vai criar um alvoroço. É aquilo que o PVC falou em relação ao Gabigol. Se você prometeu o Rodrigo Caetano, agora, meu amigo, tudo que vem vai ser questionado. Por quê? Ou era o Rodrigo Caetano para mim, ou era o Alexandre Matos, né? Porque foi a promessa do Augusto Melo de um grande executivo de futebol no mercado. E o Corinthians simplesmente parou buscas por executivos num período, porque estava já, né, crente que o Rodrigo Caetano ia aceitar essa proposta. E agora o Rodrigo Caetano confirma sua permanência lá no Atlético Mineiro. Situação difícil. A torcida vai cobrar forte. Essa do executivo, eu não sei se está no mesmo nível o Gabigol. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Eu digo até no nível de cobrança, viu, PVC? A torcida vai cobrar muito. E agora você não tem mais o Alexandre Matos também, porque acertou com o Vasco. E quem seria esse outro executivo? Porque a promessa é um grande executivo. Foi a promessa. O Galo conseguindo a permanência, PVC. A gente vinha tratando desse tema nas últimas semanas aqui também no De Primeiro, e você falava sobre essa possibilidade. O Rodrigo está confortável no Atlético. Ele tem uma situação. Já explicamos lá no começo da história. O Rodrigo Caetano teve no final do ano, no início do ano, um entendimento com o Atlético de tirar a multa do seu contrato, porque havia a ideia de que o Atlético faria a SAF e venderia para um executivo, para um americano. Então, esse novo comprador do Atlético teria liberdade de demitir quem quisesse e, por isso, se retirou a multa do contrato do Rodrigo Caetano. A SAF foi comprada pelos 4Rs, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. E, com isso, o Rodrigo Caetano ficou num cenário de entendimento com os investidores e de dizer, olha só, ok, temos um projeto mais modesto financeiramente, mas um projeto com o planejamento que a gente tem aqui. E ficou confortável para ele. Ele ganha um dos salários mais altos dos executivos do Brasil. E aí é o que a gente está falando desde o começo. É o Maxwell Smart. Você acredita que eu comprei uma casa com 48 quartos, 58 banheiros e 22 lavabos? Não acredito. Acreditaria num quarto e sala? É bem isso. É a tal da expectativa e da realidade, né? Você gera uma expectativa alta e a realidade vem o choque da frustração para colocar o torcedor com o pé no chão. Então, ao vivo aqui agora com vocês, acabou de ser anunciada tanto a permanência do Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro, o executivo de futebol que era pretendido pelo Corinthians, e o Corinthians confirmando então a saída do Giuliano. Ambos anúncios feitos agora ao meio-dia, exatamente ao meio-dia deste 14 de dezembro de 2023.
E a dança das cadeiras dos executivos fica mais estreita agora para o Corinthians, sem a possibilidade do Alexandre Matos, como o Samir lembrou, já foi para o Vasco e já inclusive anunciado, Samir. Porque tem o Alexandre Matos, eu acho que para o choque do Corinthians, né, para a reconstrução, seria até mais ideal. Acho que ele é mais agressivo. E o outro nome que foi especulado é o Thiago Escuro, mas o Thiago Escuro, eu não vejo ele com esse perfil de reconstrução do Corinthians. É um perfil, Red Bull é um perfil diferente, né, dos grandes clubes, né, os clubes de massa, né, do país. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Thiago Escuro não se encaixa aí nesse perfil que o Corinthians precisa. E ele foi para a Europa. Ele foi promovido para o CEO do Mônaco agora. Ele não vai sair da Europa agora. Ele chegou. Estava no Red Bull Bragantino. Na Europa. Então, assim, não tem como ele. Isso é outro cenário engraçado e curioso do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro hoje faz. O futebol brasileiro hoje tem jornalista, o Nathalie Gerda trabalhando na Sky em Londres, tem executivo, Edu Gaspar no Arsenal, o Thiago Escuro no Mônaco, jogador, só falta técnico. Mas assim, o futebol brasileiro está indo, a elite do futebol brasileiro vai para o exterior. Então, você vai procurar quem? Você vai procurar o Thiago Escuro quando ele está no Bragantino, não agora. Tem que ter uma sacada. O Anderson Barros é um grande executivo e não era badalado. Então, tem que ter uma sacada. O Edu Gaspar é executivo do Arsenal porque foi executivo do Corinthians. Então, o Corinthians, nos bons momentos, inventava coisas sem procurar grandes bombas, grandes nomes. Grandes grifes. O Corinthians precisa criar as suas novas situações. Inventar novidades. E não é isso que o Augusto Melo promete no início. Então, ele promete o Rodrigo Caetano ou o Alexandre Matos e não tem nenhum dos dois. Ele promete, ele sinaliza Gabigol e não tem Gabigol. Tudo que vier vai ser menos. Será que isso vocês atribuem, será também a falta de experiência para estar num cargo desse tamanho que é a presidência do Corinthians? Ou a intenção era essa mesma e agora a coisa fugiu do controle porque não se esperava que os negócios fossem avançar? Aqui vocês atribuem esse desequilíbrio entre a expectativa que foi gerada e agora a realidade que vai ser. Claro, a não ser que tenha algo muito grande por trás que a gente ainda não tem a impressão e a apuração agora, Samir. Mas eu não consigo pensar num nome aqui. Não sei se o PVC ou vocês conseguem pensar em um grande nome de executivo, porque foi uma bandeira nas eleições, né? No período de eleição do Corinthians, esse grande executivo. E eu vou falar uma coisa, hein? O Rodrigo Caetano, o Corinthians estava muito esperançoso nos bastidores aí. Teve até jornalista, influencers que cravaram o Rodrigo Caetano no Corinthians, porque dentro do Corinthians já se falava, não, o Rodrigo Caetano tá certo, só que não pode anunciar, porque tem a multa aí que essa multa vai até o dia 31 de dezembro. Então, assim, a frustração é muito grande. Eu tenho certeza hoje que esse anúncio aí não tá frustrando os dirigentes, os novos dirigentes do Corinthians e muito mais a torcida, né? Eu estou recebendo várias mensagens aqui já, quem vem agora, não sei o que, aquela coisa toda. Eu acho que esse caso aí vai criar um alvoroço maior que o do Gabigol ainda, porque o Gabigol é uma tentativa, né? E o Augusto foi igual vocês falaram, de falta de experiência ou não, enfim, o Augusto nunca negou o Rodrigo Caetano, né? Sempre deu aquele sorriso, tal, aquela coisa toda. Então, realmente, é uma frustração muito grande. O Alexandre Matos é um nome que eles nunca quiseram confirmar, diferente do Rodrigo Caetano. Se você perguntasse para eles em on, né, sobre o Alexandre Matos, nunca houve uma confirmação. Eles tinham algumas ressalvas em relação ao Alexandre Matos. Na verdade, eles não queriam o Alexandre Matos, tá? Isso aí ficou claro. E eles queriam o Rodrigo Caetano. Focaram tudo no Rodrigo Caetano. E o Alexandre Matos era um nome que a torcida sugeria, enfim, o mercado também, né, estava sugerindo. Só que eles focaram tudo no Rodrigo Caetano e agora é difícil pensar no nome. Eu mesmo não consigo pensar em nenhum nome aqui que o Corinthians pode atacar. O Pelaipe nunca existiu nada, o Corinthians não tem interesse no Pelaipe. Fica difícil agora, a frustração é grande e vou te falar, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, né, do meu canal, o torcedor já está revoltado com a questão do Rodrigo Caetano. Posso garantir isso para vocês, eles vão ter que buscar um grande executivo no mercado. É aquela história do all-in, né? Quando você aposta tudo numa só questão e aí depois para recuperar o prejuízo fica difícil.
No nosso chat. Tem torcedor aqui me mandando alguns nomes. Desculpa, Razan. Rui Costa, ex-Atlético. André Zanota, está no Dallas. Costa do São Paulo? Costa do São Paulo. Está no São Paulo? Sim, Então, falando, torcedor aqui indicando. Não é nada de informação não, tá, gente? Leonardo, ex-PSG, enfim, sei lá. O Corinthians vai ter que se virar nos 30. Vai ter que tirar um coelho da cartola, como disse o PVC. Em outros tempos, talvez isso fosse mais comum. Aqui o Bruno Bonetti está com a gente mandando mensagens. O Vitor falando sobre o Anderson Barros, que é o dirigente do Palmeiras. O Nino Moraes falando sobre que o Corinthians não tem um time para colocar em campo amanhã. Está em reformulação nesse momento e realmente tem muita coisa ainda para ser definida para a próxima temporada. O pessoal está cornetando aqui em cima do Corinthians. A gente falou aqui durante o início do programa de primeira sobre a situação do Carpini, do vai, não vai, agora permanece a princípio no Juventude, mas ainda tem o interesse do Cruzeiro. A negociação não avançou com o Santos em função de todas essas indefinições do departamento de futebol. E a pergunta que a gente faz, inclusive, foi a nossa enquete aqui do dia, no de primeira, sobre se você fosse o Carpini, o que você faria, né? Se você ficaria no Santos, se você iria para o Cruzeiro, ficaria no Juventude, ou nenhuma dessas, buscaria uma outra alternativa, o que você faria? E o nosso chat foi votando aqui ao longo da nossa programação. Quero saber de vocês, Samir e PVC, hoje, olhando para o Santos, é um bom lugar para um treinador trabalhar, pegando o histórico da gestão do presidente Rueda, que teve algumas mudanças de treinador ao longo desses últimos 3 anos, e desse panorama que se apresenta para 2024, um orçamento menor, um novo presidente, queda para a Série B, uma responsabilidade gigante de ter, pelo menos, buscar, seja o 4º lugar com acesso, e essas indefinições no departamento de futebol. PVC, fosse você técnico, Santos te manda uma proposta. Você pensaria, é uma boa pegar o Santos hoje? O que você acharia de trabalhar no Santos como técnico? Você quer saber na minha situação? Tipo assim, ganhar R$1 milhão 3 meses e depois ser demitido? E morar em Santos, viu? O PVC é muito bom. Eu e o Razan nós sabemos bem. Não chega a ser uma coisa muito ruim morar em Santos, não. Pelo contrário. Não é um sacrifício. Do ponto de vista de carreira hoje não dá segurança nenhuma. Não dá nenhuma segurança. E é isso que o Marcelo Teixeira vai ter que reformar. Ele precisa criar um ambiente que ele diga para o treinador, olha aqui, ó, quando eu fui presidente do Santos, de 2000 a 2009, a segunda vez, o Marcelo Teixeira foi o presidente mais jovem da história do Santos, eleito aos 27 anos em 92. Depois ele voltou em 2000. Naquele primeiro período, ele não dava estabilidade para técnico. Então, o Giba foi técnico, o Parreira foi técnico, o Autori foi técnico, até que o Leão chegou e ficou 2 anos. E depois o Luxemburgo chegou e ficou mais primeiro 10 meses e depois mais 2 anos. E depois, no final do mandato do Marcelo Teixeira, também não tinha estabilidade de técnico, né? Era Wagner Mancini, voltava o Luxemburgo, teve o Cuca. Ele precisa sinalizar com todas as letras que quem trabalhar vai ser o homem de confiança dele. Se não for assim, primeiro já está claro que o Santos teve como uma das grandes razões para o rebaixamento a falta de planejamento exemplificada pelos 9 técnicos em 3 anos. Então ele precisa corrigir isso. Hoje, se você disser, você quer ser técnico do Santos? Vou trabalhar 2 semanas, não, preciso de um emprego para o ano inteiro. Essa é a questão, né? Porque a impressão que ficou da gestão Rueda foi muito ruim, sabe? Nesse sentido de troca constante de treinadores. E aí, quando vai começar uma nova, pode-se pensar, bom, vamos ver se vai ter algo diferente, algo novo. E começa já com essa situação do Carpini, a impressão para o mercado é muito ruim. Ô, Samir, se você ficar no Santos e ganhar, se você ficar no Santos 1 mês e ganhar R$500 mil, dá para fazer uma festa de 28 anos? Dá para fazer uma festa com 500 mil, acho que uma festa, um churrasquinho de 1 ano. 28 anos de churrasco já precisa um contrato. Depende do tamanho do churrasco, né? Vai ter que ser um churrasco muito bem, né? Dosado para conseguir fazer durante todo esse tempo. Agora, o Santos, olha só, se for falar do Rueda, tudo que aconteceu em relação aos treinadores, pelo amor de Deus, o Carpini tem que realmente ir carpir em outro lugar, né? Não tem... A nossa Gabriela Brino, repórter do Santos, 11 técnicos na gestão Rueda. Cuca, Fábio Augustos, Lisca, Orlando Ribeiro, Ariel Holan, Fernando Diniz, Cari,
Odair Hellmann, Diego Aguirre, Paulo... O Cuca foi Pérez ainda. O Cuca foi Pérez ainda. Então, correção. Que aí você considerar o Orlando Ribeiro, é que eu estou considerando o Orlando Ribeiro como interino. Mas é que o Cuca foi ali na transição, né? De um para o outro, não foi? Quando terminou a Libertadores, ele termina o Brasileirão de 2021 e vai embora. Pegou o início da gestão Rueda, mas não foi o Rueda que contratou, é isso? Não, o Rueda contratou a partir do Orlando. Ok, sim. Beleza. Ó, e outra, um time de treinadores. Quem seria o goleiro aí? Precisa achar o goleiro. Que o Leão não está aí na relação. Agora, falando sério, em relação ao Santos, instabilidade zero. Se eu sou o Carpini, que foi a pergunta que você fez, o Razan, eu colocaria o Santos hoje, até colocaria numa segunda colocação, vai. Porque se você tem a proposta do Cruzeiro, que é um time que permaneceu na Série A e é um grande clube também, eu iria para o Cruzeiro. Agora, entre o Juventude na Série A e o Santos na Série B, talvez seria interessante o Santos, se tivesse só o Juventude, porque eu acho também que o Carpini muito recuou por conta da chegada do Cruzeiro. Agora, se você tem os bastidores do Elano aí também, né, que o UOL divulgou. Agora, se você tem só Juventude e Santos, vale a pena você ficar marcado com um treinador que reconstruiu o Santos, que tirou o Santos da Série B. O Mano, por exemplo, claro, sem comparar a Juventude com o Grêmio, o Mano deixou o Grêmio e assumiu o Corinthians na Série B, né? E acertou nesse caso, enfim. Talvez, se tivesse só o Juventude, entre Juventude e Santos, ele escolheria o Santos. Mas eu acho que agora tem que ser o Cruzeiro mesmo. Por quê? Basta ver que a atual diretoria já do presidente eleito Marcelo Teixeira já não tem convicção de nada também. Já tá se parecendo muito com a outra. Por quê? Porque se você quer o Carpini, depois você quer o Carille, então você não sabe o que você quer. Porque são dois estilos de treinadores diferentes. Não tem como. E isso aí tá me cheirando, sabe o quê? Vai acabar, sabe em quem? Daqui a pouco? Preciso falar aqui ou não? É só uma opinião, tá? Não tem informação. Vai acabar no projeto. Daqui a pouco acaba no projeto. Acho difícil. Bom, mas foi técnico do Marcelo Teixeira lá atrás, né? Foi técnico. Aliás, foi o último técnico do Marcelo. Ah, não. Foi o Mancini. 2009, né? Foi 2009. Foi o último do Marcelo Teixeira mesmo. Que o Mancini foi antes ou depois? Mancini foi antes, que ele perde o Campeonato Paulista, né? Ainda naquele cobertura do Ronaldo. Depois, no segundo semestre, o Luxemburgo assume. Aí no final do ano, em dezembro, o Marcelo Teixeira perde a eleição. O Luxemburgo foi o último técnico realmente do MT, o Razan. O Luxo acho que foi bicampeão paulista com o Marcelo Teixeira? Foi, 2006 e 2007. É isso. 2006 e 2007. E o Luxemburgo saiu... O que foi, bebê? Não, tô brincando. Depois termino de falar, depois eu vou te dar o diálogo do Max. Tá. É porque o Luxemburgo saiu agora recentemente, né, do Corinthians e, embora tenha recebido muitas críticas, o que foi elogiado no caso do Luxa no Corinthians foi a situação dele conseguir, de alguma forma, lançar meninos num momento muito complicado do Corinthians, mas é outra situação completamente diferente dos dois clubes, PVC. Não faz sentido o Luxemburgo nesse momento do Santos. O Santos também tem que criar uma história nova, tem que criar um fato novo. E aí é buscar um técnico que seja diferente, que seja um técnico para os próximos 2 anos. É o técnico que o Santos precisa dizer para o seu técnico novo que ele vai ser o homem da reconstrução e da estabilidade de voltar a ser campeão. O Santos precisa de um técnico para 2 anos. E isso tem que ser muito bem escolhido, muito bem detalhado. Não adianta você falar assim, eu vou contratar o Jorge Sampaoli, que foi bem no Santos, foi mal no Flamengo, mas foi bem no Santos. Mas quanto custa o Jorge Sampaoli em termos de projeto? Salário para ele e custo para contratar jogadores. Não tem esse dinheiro. Inviável. Precisa ser realista e planejar. Planejar. Palavra mágica. Planejar. Concordo com o PVC, tem que ser algo novo. Eu falava isso do Corinthians no ano passado, né? Eu acho que, por exemplo, um Diego Milito, ele ficou quantos anos lá no Argentino Júnior? Nem sei se saiu, né? Não preciso confirmar aí. Mas ele fez um trabalho assim muito parecido, né? Não falar parecido com o Diniz, mas é uma escola diferente. É algo novo que o PVC está falando. O Milito seria algo novo, um cara que ficou acho que 2 anos e meio, né? Repito, não sei se ele saiu do Argentino Júnior, mas, cara, contra o Corinthians, por exemplo, nos 2 jogos que eu assisti contra o Corinthians,
inclusive estive lá em Buenos Aires, você vê que ali era a mão do treinador. O Argentino Júnior colocou o Corinthians na roda na Neoquímica Arena, o Corinthians não via a cor da bola, e você percebia que os jogadores não tinham muita qualidade técnica do Argentino Júnior, porque eles tocavam, aquela coisa, dominava o jogo, chegava na frente do Cássio, errava a finalização. Então, o que a gente percebe? O trabalho do treinador. O treinador é muito bom. Você vê que tem trabalho ali, tem saída de bola, do jeito que o treinador quer, enfim, o adversário sofre para roubar a bola. Para mim, esse tipo de trabalho é novo. Só que quem inventa isso é o Fortaleza, outros clubes, e os clubes grandes, infelizmente, ficam apostando no velho, né? Esse é o problema. Parece aquele ciclo que não sai do lugar, né? Sempre a roda girando para o mesmo lado, para os mesmos nomes. Gabriel Milito, nessa terceira temporada já no Argentinos Júniors, realmente foi um dos confrontos muito falados, e até em relação ao Fernando Diniz mesmo também, né? Como são dois nomes que, aqui pelo menos no nosso continente, têm sido inovadores. PVC achou o final do diálogo aí, não? No final, tem alguns diálogos aqui no Max Smart que vocês não vão se lembrar. Quando eu treinei as garotas, elas atravessaram quando eu treinei as garotas, elas atravessaram o canal da Mancha por 4 vezes. 4 vezes, ouviu? Não acredito. Você acreditaria em 4 vezes o Mississippi? Também não. E 2 voltinhas da banheira. Ele mira na lua e vai dando uma diminuída de leve, né, na expectativa. Isso é ridículo, velho. Aqui em placar ele cola, beleza. Essa aí tem outro aqui, ó. Uma vez eu capturei 10 assassinos armados com metralhadora. Acredita nisso? 10 assassinos armados com metralhadora. Acho difícil acreditar, Max. Acreditaria em 4 assassinos com facas? Também acho difícil. E o Galetinho com cara de mal e uma arma de brinquedo? Nossa. Ai, meu Deus. É o Corinthians, cara. Não, pois é. É o Corinthians do Lúcio Melo. É o Gabigol e o Rodrigo Caetano. Expectativa e realidade no Corinthians está difícil de conseguir alinhar as duas coisas no mercado da bola corintiano. E outra coisa que dá um debate bom, já que seguimos falando de Santos e Corinthians, é essa questão de ex-jogador. É uma coisa que eu não entendo isso. Eu cobri o Santos lá há 13 anos, Razan também, enfim. O Corinthians, o torcedor não aguentava o Alessandro. O melhor executivo do país, o Duírio falou do Alessandro, mas por quê? Por que ele é o melhor? Hein? Eu não, passou longe de ser o melhor. E sempre ex-jogador, o torcedor, ele já está ficando esperto já. Antigamente aquela coisa, o ídolo vai trabalhar no clube. Agora o torcedor já está mais atento com isso. Aí o Santos vem, acaba, o Marcelo Teixeira já é eleito, aí vem uma tropa de ex-jogadores. E você vê todos na campanha, não estou falando só do Santos, no Corinthians também foi muito assim, era Wilson, o Sheik, aí o Alessandro, no Santos a gente sabe também, sempre teve ex-jogadores. A questão estão preparados? Estudaram? É bem diferente, não é porque o cara jogou bola que ele pode ser um bom executivo de futebol ou um grande executivo de futebol. É um bom debate mesmo, porque são funções que exigem um preparo e uma dedicação completamente diferentes. Claro que a vivência do futebol pode ser um ganho, né? Agregar, né, no perfil do profissional. Bom, ele tem capacidade, tem capacitação e foi ex-jogador. Então, bom, ele reúne o melhor dos dois mundos. Porque o cara tem a vivência da experiência na prática e conseguiu o estudo, a capacitação. Mas nem sempre é garantia. Agora, por exemplo, tem perfil de jogador que se preparou. Leonardo, por exemplo, diretor que você acabou de citar aí no grupo de corintianos que estavam querendo sugerir nomes de executivos. É ex-jogador também, mas não chegou nos clubes e não trabalhou nos clubes onde trabalhou só por ser ex-jogador. Então, isso acaba sendo uma medida, às vezes, popular, né? O Edu Gaspar, né, Razan, fez uma reformulação lá no Arsenal. Sim, Edu Gaspar. Então, tem casos de ex-jogadores que não quer dizer que ex-jogador não pode. Não é isso. Mas só ser ex-jogador não pode ser a credencial, o currículo ou o motivo pelo qual você está contratando. E identificação também não é garantia de sucesso com o clube, PVC. Não, você tem que inventar uma coisa nova. O Edu Gaspar foi uma invenção que o Corinthians teve e deu certo. Foi o diretor campeão do mundo. Então, não quer dizer que tem que ser um... Assim como o Anderson Barros, pouca gente acreditava, o sucesso dele é inegável. São 10 títulos com 18 contratações. Você não tem a grife, mas você tem o trabalho. Onde é que está esse trabalho? Quem é que pode fazer isso?
O Rui Costa, que se falou agora há pouco, é um diretor que tem muita importância na estrutura do São Paulo e pouca visibilidade. Pouca gente fala do Rui Costa no São Paulo porque aparece mais o presidente Júlio Casares. Mas, assim, é um nome. O Internacional, por exemplo, está apostando no Magrão. E é um profissional, né? E é um profissional. O Rui Costa é um executivo profissional. O Internacional opta por transformar o Magrão num grande executivo. O Internacional entende que o Magrão está a caminho de ser um bom executivo. Ele está mudando de função gradativamente na estrutura do Internacional. Você não precisa necessariamente sair para contratar um medalhão. Você precisa ter uma grande ideia. Uma ideia justa, inteligente e eventualmente, um investimento de tempo para tornar essa grande ideia um executivo de primeiro escalão, primeiro calibre. Em cima disso, tem uma pergunta muito forte para fazer. Vocês estão preparados em relação ao Santos? Lá vem. É pesada, né? Não sei se a gente pode falar ao vivo, mas vou perguntar. Teve esse problema do Carpini, né? Em questão ao Elano, tudo. Vocês acham que o Santos começou Elano? Nossa Senhora. Acho que não, acho que o Samir é que tá. Nossa Senhora. Essa acho que foi na escala, até para a escala Samir, essa foi muito ruim, cara. Não, o Cebolinha perguntaria isso, né? Não dá. O Santos começou Elano? Não. Essa até para a escala Samir, essa aí foi demais. O que eu ia dizer é o seguinte: parcial final da nossa enquete sobre o Carpini, né? Nessa dúvida sobre o próximo passo da carreira dele. Se você fosse Thiago Carpini, o que você faria? Quem ganhou, mas foi equilibrado, tá? Iria para o Cruzeiro 39% mais votado. Depois ficaria no Juventude 36%, quase um empate técnico. Em terceiro lugar, nenhuma das alternativas anteriores, então seria uma outra opção. Em último, ia para o Santos com 12% dos votos, na opinião do nosso público aqui do De Primeira. O melhor seria ir para o Cruzeiro, repetindo a informação do PVC. Teve uma reunião do Carpini com o Paulo André, dirigente do Cruzeiro. Nessa conversa não foi feita uma proposta oficial, mas se chegar uma proposta, existe uma grande tendência, a possibilidade enorme do Carpini ir para o Cruzeiro, se houver essa proposta. Mas o Cruzeiro não avalia só o nome do Carpini, diferente do status que ele tinha no Santos. No Santos ele era o nome, ele era o cara principal. No Cruzeiro não, o Cruzeiro avalia outras possibilidades. O Carpini está entre uma dessas possibilidades no horizonte do Cruzeiro. Samir, você vai sair por baixo hoje com esse trocadilho, hein? Quer consertar ou vai ter que ficar nisso mesmo, né? Não tem jeito. Não eu me inspirei na turma do... Tem o Bidu aqui, né? Eu me inspirei na turma do Maurício de Souza, que o Cebolinha perguntaria isso, se o Santos começou Elano, entendeu? Foi isso, mas não deu certo. Um forte abraço, meu querido Razan. E no final você sempre tem razão, né? E o nosso querido PVC hoje, que foi brilhante aí nas suas... né? Como que é o nome lá? Vou ter que pesquisar, não conhecia, né? O PVC é um gênio. Marcelo Smart, Agente 86. Agente 86. Eu vou começar a estudar mais sobre o Agente 86, principalmente, né, para eu ficar mais preparado para o mercado da bola do Coringão. Exatamente. Agora você já sabe o que você precisa entender para fazer as analogias corretas, e o chat continua trabalhando em qual é o personagem do Poderoso Chefão que o PVC se assemelharia mais. Valeu, Samir. Boa tarde. Valeu, Razão, PVC, aqui nos acompanhando de primeiro. Um forte abraço. A gente volta aí amanhã, quem sabe, para trazer novidades do Coringão. Sempre ligado aqui nas últimas do Corinthians, o Samir Carvalho.